então que agora o cumprimento da promessa do Messias está aí. Quando eles chegam em Filipos, eles não encontram uma sinagoga, mas eles descobrem que tinha um lugar perto do rio da cidade, aonde era um local de oração. O que eles fazem? Então, eles aproveitam essa oportunidade e vão evangelizar lá naquele local de oração. Quando eles chegam lá, aqui é uma curiosidade, o que a gente afirmar é especulação, porque o texto não diz, mas diz que só tinham mulheres, e mulheres piedosas, provavelmente mulheres que agora eram prosélitas, né, que aceitavam o Deus dos judeus e oravam ao Deus dos judeus. E lá eles encontram essas mulheres. Os historiadores, eles afirmam que naquela cidade de Filipos não tinha muitos homens judeus ou prosélitos, homens que conheciam o Antigo Testamento e serviam ao Deus de Abraão. Por que eles falam isso? Porque era uma regra dos judeus, desde que saíram do cativeiro babilônico, que qualquer cidade que quisesse abrir uma sinagoga, tinha que ter um quórum de pelo menos 10 homens judeus. As mulheres não contavam, tinha que ser pelo menos 10 homens. E provavelmente em Filipos não tinha 10 homens judeus ou 10 homens que eram prosélitos, que seguiam a lei de Moisés. Então, por isso, não tinha uma sinagoga, tinha apenas o quê? Um lugar de oração. E Paulo, então, vai lá, aproveita a oportunidade e começa a evangelizar. Naquela localidade de oração, tinha então uma mulher chamada Lídia, que começa a ouvir aquilo. Era uma mulher muito piedosa, ela começa a ouvir aquilo, e ela então se rende ao Senhor, aceita Jesus, leva aqueles homens piedosos, Paulo, Silas, para sua casa e diz: olha, quero que vocês fiquem aqui comigo, o evangelho é pregado para toda a casa, e a casa inteira aceita Jesus, e eles ficam lá. Essa mulher era uma mulher rica, porque ela é vendedora de púrpura e tinha uma casa grande para abrigar. São duas características que evidenciam que era uma mulher bem de vida. Primeiro, tecido, roupa colorida, gente. Hoje é normal, né? A gente olha aqui, tem gente com camisa rosa, vermelha, azul, verde. Hoje é normal ter roupa colorida. Naquela época, era algo raríssimo. Você ter um tecido cor de púrpura, era, para vocês terem uma noção, era como alguém chegasse aqui na frente com um carro, quem sabe uma Mercedes-Benz, com, né, um Camaro. Ou seja, você olha o Camaro, você vê alguém que provavelmente tem dinheiro, status, aparente, claro. Naquela época, alguém que usava tecidos vermelhos era alguém que tinha status, era alguém rico, porque para a fabricação de tecidos vermelhos, precisava ser extraído de moluscos que ficavam no mar, uma tinta vermelha, e para fazer gramas dessa tinta, né, precisaria de milhares daqueles moluscos. Então era um negócio muito caro, dava muito trabalho, e ela era vendedora desse tipo de tecido. Então era uma mulher rica e tinha casa grande. Para colocar pessoas como hóspedes, provavelmente era uma mulher bem de vida. Essa mulher então recebe esses homens em Filipos, deixa ficar na casa dela, e eles então aproveitam a oportunidade. Vamos evangelizar a cidade de Filipos, uma cidade-chave, uma cidade estratégica, vamos fazer a diferença. Certo dia então, eles estão indo para o lugar de oração, onde eles iam comumente, durante alguns dias que estavam ali. De repente, num dia, enquanto eles estavam indo, uma mulher começa a vir atrás deles, e ela então começa a gritar: estes homens são servos do Deus vivo, e eles anunciam o caminho da salvação. Paulo e Silas ficam meio incomodados com aquilo, mas deixa, né? No outro dia, quando estão indo de novo para o lugar de oração, para evangelizar as pessoas que lá chegavam, de novo a mulher vinha atrás deles falando: esses são servos de Deus vivo, e eles anunciam então salvação. Paulo e Silas já estavam tão chateados com aquilo, porque quem era aquela mulher? O texto diz que ela era uma escrava, e os seus senhores a usavam para fazer a adivinhação. Ela fazia adivinhações, dava certo, dava tão certo que o texto diz que aqueles homens ganhavam muito dinheiro em cima daquela escrava, ganhavam muito dinheiro em cima dela. Só que Paulo, por causa do discernimento espiritual, ele percebeu que tinha espírito maligno por trás daquela mulher, e certo dia, quando eles estavam indo, e ela vem falando atrás,
ele repreende em nome de Jesus. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E o verso 18 diz, e no mesmo instante, o Espírito a deixou. Aqui eu quero ressaltar uma marca que nós falamos há 2 terças-feiras atrás. A verdadeira igreja tem discernimento espiritual. Aqui eu quero reforçar isso. A marca de uma verdadeira igreja tem discernimento espiritual. Pastor, qual o problema dessa mulher? Olha o que ela estava falando, que eles eram homens de Deus, servos de Deus, e que estavam ali anunciando a salvação. Qual o perigo? Qual o problema? Uma mulher que até podia ajudar, porque ela era conhecida na cidade como aquela que adivinhava o futuro. O discernimento espiritual dos apóstolos viram que aquela mulher, ela queria, infelizmente, fazer uma associação entre o ocultismo com a mensagem do Evangelho. Aquela mulher queria fazer uma miscelânea, uma confusão espiritual, sincretismo religioso naquele lugar. Quando Paulo percebeu o risco que o Evangelho estava correndo naquela cidade, na mesma hora, repreendeu o espírito imundo daquela mulher, o espírito se retirou. Nós precisamos buscar, irmãos, discernimento espiritual cada dia mais. Cada dia mais. Porque no mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, uma das táticas do diabo tem sido essa ideia de sincretismo religioso. E o sincretismo, e entenda isso, por favor, entenda isso. O sincretismo religioso não tem a ver com o respeito às religiões dos outros. Isso, claro, todos nós devemos respeitar. Se a pessoa quer ser satanista, eu vou respeitar. Agora, eu concordar e eu praticar o sincretismo, que é fazer uma mistura doutrinária, pegar um pouquinho de cada religião e querer formar algo que todos aceitam, isso é pecado e isso é diabólico, isso é errado. Nós precisamos ter cuidado, porque nos nossos dias, com programas de televisão tipo Esquenta, onde você vai ver representantes de todas as religiões lá, eu tenho visto de vez em quando um evangélico lá falando umas verdades, cantando louvor e tal. Agora, qual é o risco? O risco é você entrar no discurso deles. O discurso do programa é muito claro. Todas as religiões são certas e todas as religiões levam a Deus. O importante é praticar uma religião. O importante é ter uma busca pelo divino. Cuidado, eu não posso concordar com isso, porque existe um caminho que leva ao céu. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não posso concordar que religiões que estão mexendo com demônios, como essa escrava estava fazendo, eu não posso considerar isso uma opção certa para o bem da humanidade. Eu não posso concordar com pessoas que estão no espiritismo, mexendo com demônios, estão levando as pessoas pelo caminho certo. Eu respeito quem pratica, mas jamais concordarei, e jamais vou querer colocar o Evangelho de Cristo aliançado com essas porcarias. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Existe um caminho só que leva a Deus. O que procede além disso vem do diabo, e nós precisamos estar atentos, porque assim como eles tentam trazer essas coisas para dentro da igreja, tem pessoas da igreja querendo fazer aliança com esse pessoal do mundo por causa de bope, por causa de fama, por causa de recursos, por causa de não sei mais o que. Está errado também. Aqui, como nós vimos, Paulo não usou a influência daquela mulher que era conhecida na cidade como adivinha para o bem do Evangelho. Ele não precisa disso, não precisa de marketing do inferno, não precisa fazer parceria com o diabo para testificar as verdades do reino. Não, luz não se contamina com as trevas.
E nós precisamos buscar um afastamento de tudo que é mal, não fazer essa aliança, mas assim como Paulo, tentar resgatar essas pessoas da cegueira espiritual. Cuidado com os nossos dias. A internet tem possibilitado nós vermos a lamentável situação de igrejas no nosso Brasil, onde você olha um vídeo dentro de um centro de macumba, da prática do candomblé, você vai ver que o mesmo comportamento está dentro de igrejas que se chamam pentecostais, onde pegam e colocam a fé deles num objeto, numa taça, num cajado. E, gente, tem tantos vídeos, não vai dar tempo da gente passar aqui, mas tem tantos vídeos na internet. Quando você olha para algumas igrejas, as pessoas estão literalmente possessas por demônios, em nome de Jesus falando. Pessoas que ficam girando, achando que aquilo é exercer espiritualidade, que aquilo está cheio de Deus, está cheio do inferno. Se gritar lá, sai em nome de Jesus, tem igreja pentecostal que não fica uma pessoa. Mas está lá, placa igreja, mas de igreja não tem nada. São seguidores do diabo tentando enganar a verdadeira igreja. E nós precisamos estar de olho, bem aberto. Conexão com o céu, porque o discernimento espiritual vem com isso. É intimidade com Deus que vai gerar o discernimento espiritual. E se você não estiver conectado com Deus, cuidado, porque você pode se enganar. Como diz o ditado, está comendo gato por lebre. Cuidado. Nós precisamos buscar discernimento espiritual, porque os nossos dias são maus, terríveis. Você olha para a história da igreja, e você não vai ver um sincretismo religioso que resultou em saúde espiritual para o povo. Já falei algumas vezes para os irmãos sobre o que aconteceu em 313, quando é feito o edito de Milão, o imperador Constantino se converte e diz, olha, agora o cristianismo tem total liberdade igual a todas as religiões romanas, porque até aquela altura o cristianismo estava sendo perseguido, só que eles não fizeram um crivo, quem era e quem não era cristão, não olharam para os frutos, e daí um monte de gente querendo ficar bem com o imperador, porque agora o imperador é cristão, eram pagãos, mas falavam, não, nós somos cristãos também, e aí toda a porcaria do paganismo entrou dentro da igreja. É assim que surge a adoração aos santos, é assim que surge práticas totalmente erradas aos critérios bíblicos, foi assim que surgiu a veneração e a adoração a Maria, como nós temos hoje, e por isso, desde a Idade Média, o início da Idade Média, nós vamos ver a Igreja Católica seguindo esse caminho errado. Você vai ver, por exemplo, quando os bárbaros começaram a conquistar o Império Romano começa então a ruir, ali no século V, você vai ver que não houve critérios para a aceitação dos bárbaros na igreja. Os bárbaros, eles eram aqueles que veneravam os ancestrais de guerra. E eles valorizavam o quê? A questão da espiritualidade nas relíquias, os ossos dos nossos heróis de guerra, os dentes dos nossos heróis de guerra, a espada do nosso herói de guerra. Quando esse povo vem para a igreja, não são ensinados direito, o que eles começam a fazer? Quem são os heróis da igreja? Os mártires. Então, por isso que na Idade Média, Pedro, Paulo, esses homens de Deus vão ser considerados santos, e agora eles intermediam as orações dos fiéis. Por isso que começa, na Idade Média, aquele comércio de relíquias na igreja. Pessoas vendendo pedaço da cruz de Cristo, dente do apóstolo Pedro, osso do apóstolo João, leite da Virgem Maria que cura, espinho da cruz de Cristo, e as pessoas pagavam fortunas por causa disso. A fé que era para estar no Senhor, estava naquelas porcarias. Por quê? Sincretismo religioso. Abriram as portas, deixaram doutrinas erradas entrar na igreja e confundir o caminho deles. Nós precisamos estar atentos, para que no nosso dia nós não venhamos cair nesses problemas. Discernimento espiritual. Amém? Eu tenho ainda mais 3 pontos para falar e o tempo já deu. Deixa eu só citar bem rapidamente para os irmãos. Uma outra marca da igreja, além do discernimento espiritual que falamos, adoração incondicional. Adoração incondicional. O que acontece? Quando
os homens que ganhavam dinheiro com aquela escrava que falava do futuro das pessoas, eles viram que o demônio saiu dela e a fonte de lucro deles se perdeu. Eles ficaram muito bravos com Paulo e Silas. Falaram para o povo: vamos pegar esses caras, vamos dar uma camaçada de pau. Eles prendem Paulo e Silas, e os próprios magistrados da cidade permitem: não, pode mesmo açoitar esses caras. E Paulo e Silas apanham muito. Provavelmente foram pelo menos 39 chicotadas, porque Paulo lá na frente vai dizer que levou 40 menos uma. Provavelmente foram 39 chicotadas, e era coisa séria. Era um açoite físico terrível que os romanos eles praticavam naquela época contra bandidos, contra pessoas que faziam as coisas erradas, enfim. Paulo e Silas, então, eles levam aquela surra e são colocados no cárcere, não numa cadeiazinha que nem as de hoje. Nós estamos falando de buraco mesmo, e eles foram até colocados no tronco, ou seja, as pernas esticadas, colocado no tronco, as mãos amarradas. Naquela situação, sangue escorrendo nas costas, todo dilacerado, Paulo e Silas, à meia-noite, numa escuridão total. Eles não decidem murmurar, não decidem reclamar com Deus, nem questionar Deus. Nós estamos falando da tua palavra, por quê? Por que não? O texto vai dizer, no verso 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Irmãos, isso aqui é marca só de um verdadeiro cristão. Ninguém consegue cantar e adorar a Deus sem ter intimidade com Deus nesse nível. Cantar e orar a Deus com as costas ensanguentadas, depois de uma bela surra, olha, tem que ser crente. Primeiro, você tem que ter uma noção da soberania de Deus. Você tem que saber aquilo que Paulo vai dizer aos romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essa surra que eu estou passando. Tem crente que bate o cantinho do dedo no armário, já sai chamando palavrão, todo tipo de nome. Você imagina se levasse essas 39 chicotadas nas costas. Tem que ser muito crente, irmãos, tem que ser muito crente. Eram pessoas que entendiam que o corpo realmente estava padecendo, mas a alma estava jubilosa por estar cumprindo a palavra do Senhor. Eram homens que eles entendiam que o sangue escorria, mas que Deus não tinha perdido o controle, e alguma coisa ia acontecer, e como nós vamos ver, realmente acontece. É uma arma poderosa o louvor, e eles descobrem isso, porque enquanto eles cantavam, algo sobrenatural acontece, vem um terremoto, e um terremoto que é curioso, né? Milagre, porque não faz desmoronar a prisão toda, não faz desmoronar as coisas, mas faz o quê? Abrir a corrente de todos os presos. O terremoto fez isso, abriu a corrente de todos os presos. Quando o carcereiro ouve aquele barulho, vai para a prisão, o que ele percebe? Que está todas as correntes soltas, e ele pensa: os presos fugiram, então eu vou me matar, para que senão, se os magistrados, o Império Romano chegar aqui e ver que eu deixei os presos fugirem, eu e minha família vão ser mortos. Então eu me matando, eles podem pensar